Mais um capítulo da triste história de uma família tocantinense marcada pela espada da justiça e a omissão do Estado. Já se passaram 6 meses da morte do motoboy Brenner Bittencourt, um jovem de 22 anos que passou um ano preso injustamente por um crime que não cometeu. E no dia que iria ganhar a liberdade, faleceu dentro de um presídio em Palmas. Desde então, a família luta por esclarecimentos das circunstâncias do óbito, pois Brenner não possuía problemas de saúde. O laudo divulgado na época constata a causa da morte do jovem. Teria sido pneumonia bacteriana e aconteceu na noite que ele recebeu a liberdade. Abalados psicologicamente, a família do motoboy tenta seguir a vida, mas não está sendo fácil sozinhos. Desde então, a família procura respostas do Estado. Não só respostas, mas também apoio psicológico. Nós vamos conversar com a mãe do Brenner, que vem sofrendo desde o fato e sem respostas e sem o apoio devido. Como a senhora vem se sentindo desde então? Eu venho me sentindo assim, vazia, abandonada, triste, porque esse é o estado de origem do meu filho. Ele nasceu aqui, ele amava essa cidade, amava esse estado, nunca quis sair daqui, porque eu já morei em Goiânia, ele não quis ir. E aí, ter sido tratado dessa maneira, eu me sinto assim, arrasada, isolada, assim, não tem nem explicação, porque é muita dor e você saber que é impotente, você não vê nenhuma resposta, você não vê nenhuma ajuda, você não vê, como se calou. Você perdeu seu filho, você enterrou ele e você agora fica calada. E tudo vai ficar sem resposta nenhuma, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma, assim como se diz, eu não vejo nenhuma questão de justiça, de ver eles reconhecer o erro, né? Porque foi erro do sistema judiciário, sistema penal. Eu também passo noites e noites acordado imaginando como que os médicos falharam tanto com meu filho. Fico me perguntando o que os médicos que trabalham lá na CPP fizeram para não ver que meu filho estava doente, uma pneumonia. Eles não perceberam lá a situação do Brenner e agora também estão sendo omissos em questão ao psicológico da família? Sim, para mim então, porque eu fui lá no desespero depois deles terem me mandado um e-mail sobre a visitação do meu filho que já estava morto há quase um mês. E depois deles ter visto meu desespero, porque até então não tinham me procurado para nada disso, que eles viram meu desespero lá, que uma das agentes me acolheram e ela pegou e solicitou, disse que ia me ajudar, ia solicitar uma profissional uma psicóloga, né? Para mim estar fazendo um acompanhamento. Quando solicitou essa psicóloga, a psicóloga ela trabalha para a própria secretaria, eu acho que ela atende os servidores, né, os agentes, né? E aí para mim estar indo lá, de repente eu marcava uma consulta, chegava lá e encontrava algum deles saindo, para mim eu não me senti cômoda e ela também não ficou cômoda com essa situação de me atender, sendo que ela trabalha para a própria secretaria. Aí ficou da gente arrumar uma outra psicóloga para mim e até então nada. Eu sinto muita dor, porque às vezes eu fico olhando um motoboy, pelo menos assim, do biotipo, das características físicas do meu filho, né? Eu fico assim, é como se eu estivesse vendo ele. Aí na hora eu tenho que mudar e pensar e saber que não é ele, que ele já não está aqui mais e que não vou ver meu filho nunca mais, né? A advogada da família relata que não existe nenhum apoio à família, que é o papel do Estado e que ele possui responsabilidade objetiva. E mais uma vez o Estado continua omisso, desrespeitando qualquer direito da família. Após o falecimento do Brenner, né, a família começou a dar entrada na questão dos preparativos para o enterro, velório e enterro. Somente após quase 24 horas ou um pouco a mais é que o Estado entrou em contato com a família para tentar dar um suporte que foi até mínimo com relação aos preparativos, né, do enterro e do velório, doando o caixão na questão, mas os demais valores foram pagos pela família, pela mãe, pelas irmãs e pelos amigos que fizeram uma vaquinha para poder pagar, que foi lá a sala onde foi feito o enterro, agora a lápide, né, que está tendo para colocar o nome dele, tudo, identificar lá
o túmulo. E, posteriormente, menos de um mês depois, a mãe ainda sofreu um outro abalo psicológico, que foi ao receber um e-mail da unidade penal falando que o agendamento para visitação do filho estava marcado. Isso gerou um gatilho maior ainda nela, abalou ainda mais psicologicamente. Ela foi até a secretaria pedir ajuda, pedir socorro diante do que ela estava passando. Inicialmente foi dado uma atenção para ela, foi disponibilizado um atendimento psicológico, mas esse atendimento não deu continuidade por opção própria da secretaria, da psicóloga que estava ali, por intervenção da secretaria, e depois disso não houve mais contato algum, não houve mais suporte, não houve disponibilidade nesse sentido. A doutora Lívia Machado ressalta ainda que os bens apreendidos na data da prisão injusta do jovem estão de posse do Estado e a família não consegue reaver, como o celular que o jovem usava dentro de casa no dia que foi preso. A defesa ela entrou com um pedido para restituir o celular que foi apreendido no momento da prisão do Brinner. Uma vez que o celular foi apreendido na posse do Brinner, ou seja, o Brinner estava dentro do quarto dele com o celular na mão, e ele foi absolvido do processo, ele foi inocentado do processo. Durante o processo foi feita uma perícia no celular dele, não foi encontrado nada que o incriminasse porque ele não cometeu o crime. E, diante disso, a defesa entrou com esse pedido de restituição. Todavia, embasado no posicionamento do Ministério Público, o juiz negou esse pedido. Na verdade, não negou, ele condicionou a liberação da entrega do celular com a apresentação de nota fiscal. Só que nesse intervém a gente não conseguiu localizar essa nota fiscal, porque quando o Brinner foi preso, os pertences dele foram colocados todos para fora. Então muitas coisas se perderam ali. Então a defesa ainda luta para ter essa restituição do celular, que é direito da família, que é a única forma da mãe conseguir escutar a voz do filho, ter acesso às fotos, reviver, pela menor situação que seja, o filho. Em um país que, na maioria das vezes, a máquina pública opera em desfavor dos menos favorecidos, mais um episódio de justiça aplicada de forma injusta. E o Estado, que não tem olhos humanizados a quem mais precisa dele. Eu começo a rever toda a situação, eu começo a pensar em tudo que poderia ter sido feito, o quanto que foi falha essa justiça, quanto que deixou meu filho penar lá, o menino era inocente, e ficar 1 ano preso lá dentro e ele tá doente e eles não têm avisado pra gente. Eu fico pensando, por quê? Que crueldade foi essa? Que maldade foi essa? E quantas mães ainda vai ter que passar por isso? E se eu tô passando por isso, eles não me deram nenhum apoio, é porque eles não estão nem aí. Quantas mães ainda podem sofrer por causa dessa falta de apoio, por causa desse descaso por parte do governo do Estado? Eu sinto assim muito sofrimento por mim e por tantas outras mães que talvez ainda podem passar pela mesma situação que eu.